Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um Identidade Geral, aquela hora de você respirar fundo, aquele momento especial do seu dia para você parar, conversar aqui com a gente e aprender com grandes lições, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, você que está aí do outro lado da telinha, sinta aqui o meu abraço, aquele cheiro gostoso e muito obrigada por estar aqui comigo todas as noites. Já adianto que hoje o Identidade está diferente, vai ter música aqui, hein? Isso porque o nosso convidado é o Wanderson Santos, cantor da gravadora Novo Tempo, e ele vai contar aqui um pouquinho sobre suas experiências de vida até aqui. Antes de contarmos essa história, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha. Daqui a pouquinho eu já volto com o Wanderson aqui no estúdio. São apenas 30 segundinhos, então não saia daí. Nesse meio ao caos, eu quero te agradecer, pois como tu fez no passado, eu sei que tu estás acordado. Foi ainda na infância que Wanderson Santos decidiu, vou ser cantor. O que para ele era uma certeza, para os pais não passava ali de um sonho juvenil, para eles Wanderson já ia querer mudar de profissão. Foi quando então caçula da família se mandou para a rua e foi fazer sabe o quê? Vender geladinho para comprar o primeiro violão. Ali todo mundo entendeu que Wanderson dizia sobre ser cantor era sério. Mesmo com pouca idade, ele viu de perto as dificuldades que a falta de recursos causa, mas ele também viu de perto que existe um Deus grande e presente. Ele recebeu muitos nãos, muitas portas foram fechadas diante dele, mas foi com toda essa experiência que ele aprendeu o seguinte: deixe acontecer e você vai ver que o impossível é nada para Deus. Lição esta que virou inclusive tema de uma de suas canções. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar que Ele continua sendo Deus. Eu tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar. Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Boa noite, Wanderson. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje no Identidade Geral. É uma alegria muito grande, viu? Para mim também. Ai, verdade, agradeço pelo convite. Então, deixa acontecer, é o segredo. Entregar tudo nas mãos dele. É só se jogar. Legal. E o povo deve estar aí falando, meu Deus, esse sotaque aqui. Você é baiano, né? Eu sou baiano que mora no Rio, mas toda vez que eu tô andando por lá pelo Rio, eu tento dar uma de carioca para as coisas saírem mais baratas. Eles falam, não, tu é baiano, né? Não dá certo. Não dá. Apesar de que baiano e carioca têm suas similaridades, sim, né? Sim. No jeito acolhedor, isso é muito querido. Bom. Wanderson, você foi determinado, né? A gente comentou aqui no início do programa que desde menino você já tinha ali a decisão de ser cantor, foi lá, vendeu geladinho, a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história. Essa determinação veio de onde? É de família? É nato do Wanderson? É coisa de baiano? Então, eu nunca achei minha voz essas coisas todas. Nossa, canto incrivelmente. Que a gente tem grandes nomes da música aí que a gente vê, sempre tem alguma coisinha, algum detalhezinho que a gente fala assim, essa aqui é fulano de tal que tá cantando. Mas eu lembro que desde de molequinho, eu chegava na igreja, o povo tava cantando e eu queria mostrar que eu tava cantando também, queria que o povo ouvisse minha voz. E nesse meio termo, eu lembro que nos cultos de casa, meu pai sempre puxava a música, mas nunca aguentava cantar no tom certo, e aí ficava uma coisa
pai, desculpa, não ficava tão bonito, né? Mas o tempo foi passando e aquele negócio de cantar na igreja, de interior nos apelos, cantar na escola sabatina e tal, isso foi alimentando em mim a ideia de querer ser cantor, de querer ser músico. E aí, assim, a gente tinha referências na igreja que cantava bastante e a gente falou assim, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu lembro de dois rapazes específicos. Um é Toninho, que eu não sei qual é o nome dele certo até hoje, deve ser Antônio, provavelmente, né? E que era cantor, que na verdade ele cantava na igreja, não era cantor, mas cantava na igreja. E tinha um irmão Miquinho, que eu também não sei qual é o nome certo do irmão Miquinho. O irmão Miquinho só tocava violão. É coisa de baiano mesmo, a gente nunca sabe o nome da pessoa. Né? Fala pelo apelido. E eu via eles cantando e eu falava assim, nossa, que bacana. E isso foi alimentando em mim o desejo de querer continuar cantando, mas de maneira mais séria. Só que, como você falou, dentro da realidade que a gente vivia, a gente não tinha condições para gravar um CD, algo que hoje não existe mais, na época era uma fortuna. Quando a gente falava em gravar CD, era quase o preço de uma casa. Nossa. E aí, eu lembro que quando eu chego para os meus pais e dou a ideia de que quero ser cantor, eu lembro que uma tia minha ficava tirando onda com a minha cara. Tirar onda, não sei se vocês vão entender o que é tirar sarro. Tipo, ela olhava para mim e falava assim, Vancinho, como a minha família me chama, Vancinho disse que ia ser cantor, e ficava falando isso o tempo todo. Aí chega, eu ficava sem graça, ficava com raiva. Mas minha tia é uma tia muito querida, e entrava no ouvido, saia do outro, e às vezes ficava meio que sem jeito. E eu fui alimentando, continuei alimentando isso. Tinha fita em casa, fita de rádio. Minha mãe gostava de escutar um monte de gente do Penteca. E eu falava assim, já enjoei dessa mulher, eu vou gravar por cima. Colocava a fita, apertava o rec e gravava por cima. E na hora de pegar a fita, sua mãe não ficar, meu Deus, cadê eu já fiz coisa com as fitas da minha mãe, mulher do céu. Agora, essa história do geladinho, de onde que saiu? Você ali tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, não é isso? Eu sei que seu pai também foi um vendedor durante muito tempo da vida dele. Foi daí que você tirou essa ideia de vender o geladinho? Então, Lô, a ideia do geladinho, ela surge no meio dessa história toda, porque eu entendi a realidade da minha família e sabia que não era possível meu pai chegar assim e falar assim, eu vou comprar um violão para tu. Eu pedi pro meu pai, como todo filho faz, mas eu sabia da realidade da minha casa. Eu sabia que meu pai estava na luta, vendendo, às vezes, doce na rua, às vezes telefone, vendendo tudo que tinha para vender, para colocar comida dentro de casa e seria mais uma despesa. E eu lembro que o violão custava R$60. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para comprar esse violão. Eu cheguei para minha mãe e falei, quero vender geladinho. Ela falou assim, que vender geladinho? Coisa nenhuma, menino, para com isso. E a gente tinha uma vizinha, Nete, o nome da vizinha, eu lembro até hoje. E Nete vendia geladinho em casa, mas não tinha ninguém para vender geladinho para ela. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, não, eu vou vender geladinho com a Nete, vou vender geladinho para a Nete e tal. E aí ela falou, tu não vai, porque... E eu costumo dizer que mãe que é mãe não gosta de ver o filho no sol quente, né? Vendendo nada ou fazendo nada que ela poderia fazer em prol disso. E ela insistia nessa ideia de que eu não ia vender geladinho e tal, até que um dia ela deixou. E eu fui pra rua vender geladinho. Fui vender geladinho pra Nete, a Nete ficou feliz da vida, porque agora tinha um funcionário, achou que a empresa estava crescendo, né? Mas esse funcionário não rendeu tanto, né? Ainda bem que você sabe. Nos primeiros dias, eu lembro que no primeiro dia ela chegou e falou assim, amanhã tu vem vender de novo, né? Eu falei assim, então, não sei se eu vou vender de novo amanhã. Aí ela falou assim, por quê? Eu tava meio chateado, porque eu passava na rua e os amigos gritavam, ei, menino do geladinho. Eu corria pra ver quem era. Ela falava, agora eu vou vender alguma coisa. E aí quando eu chegava, os meninos se escondiam. Era só pra tirar sarro mesmo. E eu falei que não queria vender. E nesse meio termo, ela falou assim, tu vai vender sim. Eu falei, agora pronto, é minha mãe, quer mandar em mim também. Mas você teve que vender porque, querendo ou não, você tinha comprado e tinha que pagar aquilo que você comprou de geladinho com ela, né? Não foi bem comprado, eu consumi porque eu achei que eu era vendedor, eu achei que eu tinha direito, como eu tava com o produto lá, era meu, eu falei assim, eu posso usar também, né? Só que eu usei demais, eu chupei mais geladinho do que devia. Do que vendeu, meu Deus do céu. E aí acabou que eu fiquei com a dívida com ela, eu tive que voltar no outro dia para vender de novo, e no outro dia, E o violão, quando finalmente o violão saiu? Então, enquanto eu tava vendendo geladinho, saiu o meu primeiro violão. E esse violão eu fiz com madeira. Eu peguei uma ripa, peguei uma ripa assim pequenininha, coloquei 4 pregos de um lado, 4 pregos de outro. E aquelas fitas da minha mãe, sabe? Que eu falei? Eu quebrava as fitas, pegava o nylonzinho que tinha dentro, esticava e colocava
entre um prego e outro, para dizer que era o meu violão. E ali eu tocava dentro de casa. Eu acho que hoje Dona Laurenita, ouvindo essa história, já entendeu que valeu a pena, né, ter estragado as fitas dela. Eu acho que sim, eu acho que sim. E aí depois você saiu do geladinho, foi vender picolé também. Justamente. Como foi essa experiência do picolé? Rendeu pelo menos um pouco mais? Rendeu um pouco mais. E aí eu peguei a sacada do negócio, porque é o seguinte, picolé é mais caro e eu descobri uma coisa. Em eleição é o melhor lugar para vender picolé. Se tu é em casa, vende geladinho ou picolé, vai vender na época, aproveita a eleição para alguma coisa boa. Vai vender picolé lá, vai vender geladinho, que vai ter muita gente querendo comprar. E aí eu vesti uma calça social, todo bonitinho, azul, eu lembro até hoje, um sapato que não tinha nada, o que hoje é moda, antes era aberração. O povo falou assim, nossa, que sapato feio, menino. Aí eu coloquei um sapato, uma camisa de uma marca bem antiga, toda cheia de flor amarela, assim, e fui vender na picolé, achando que ia arrasar. E aí meu pai falou, papai vai ali votar e já volta para te ajudar. Meu pai votou e não voltou. Ele ficou por lá. Quando ele voltou, já tinha vendido tudo. Tava me achando o cara naquele dia. Vendedor. O vendedor, o grande empreendedor. Mas aí esse violão de ripa foi meio que uma adaptação que você fez para ir treinando, né? Justamente. O violão mesmo, aquele de R$60 que você sonhava, veio depois. Uhum. E aí seu pai te ajudou? Como foi esse momento, quando você pegou ali o violão? Eu lembro que com a venda de geladinho e de picolé, eu tinha juntado uns R$10 mais ou menos. Não tenho certeza, 10 a 20 reais. E um dia meu pai chegou pra mim e falou assim, filhão, cadê aquele violão que você tinha achado na rua? Quem é o rapaz? Eu mostrei pro meu pai quem era, meu pai falou Esse assim... violão achado na rua era o quê? Era um rapaz que estava aleatório na rua, eu encontrei e falei, ele tava vendendo violão e eu falei, nossa, eu quero esse violão pra mim. E aí meu pai falou assim, o papai juntou mais um dinheirinho aqui. Papai ou painho? Papai, porque em casa, eu chamo de painho, quando eu ligo pra ele, eu falo assim, e aí, paizão, painho, negão, eu chamo de tudo, a gente tem uma relação bem bacana, graças a Deus. Ai, que gostoso. E ele falou assim, papai vai comprar pra você esse violão. E aí foi alegria pura, porque era o meu sonho que estava se concretizando, né, e tava conseguindo realizar, e de lá pra cá muitas coisas aconteceram, e foi só o pontapé inicial para aquilo que Deus queria escrever na minha história. Amém. Você deixou acontecer e ele foi lá e fez, né? Justamente. Que bênção. Gente, você viu aí que ele falou que muita coisa aconteceu aí nesse intervalo de tempo. A gente vai saber já, a gente vai ter que fazer aquela pausa e na volta a gente vai saber o que foi que aconteceu mais aí na vida do Wanderson. Tenho certeza que o programa de hoje vai te divertir e vai te mostrar também que quando você deixa acontecer nas mãos de Deus, ele vai lá e realiza grandes milagres. A gente volta daqui a pouquinho com mais Identidade Geral. Já estamos de volta aqui com mais Identidade Geral. Hoje a gente tem a alegria de receber o Wanderson Santos, meu conterrâneo, viu, minha gente? O sotaque até fica mais arrastado quando dois baianos se encontram, né? Se sente em casa, né? Wanderson, você disse que muita coisa aconteceu depois daquele momento emblemático de você ganhar o seu primeiro violão mesmo, né? E uma dessas coisas, eu já vou dar um spoiler aqui para o pessoal de casa, é o crescimento da sua família. Eu fiquei impressionada porque a gente escuta muitas histórias em que alguém foi lá, cresceu, realizou um sonho, foi aquela pessoa da família, mas uma coisa muito legal da sua família é que um foi realizando um sonho, puxando o sonho do outro, que puxou o sonho do outro, e todo mundo escancarou a porta para todo mundo. E isso foi muito legal, a começar pela história do seu pai, né? Que era vendedor e ele decidiu ser pastor, fazer o curso de teologia. Vocês tiveram que abrir mão de uma coisa super grandiosa, que foi a casa de vocês. Conta pra gente aí desse momento da vida da família de vocês. Então, a casa da gente era tudo que a gente tinha, literalmente. Porque... A casa não representa só a construção, né? É o lar, é o acolhimento, é o abrigo, o refúgio. Sim, e até financeiramente mesmo, porque, tipo assim, o carro que a gente tinha, eu lembro de a gente estar em casa e a Federal chegou um carro, assim, os caras tudo de preto, tudo bonitão, assim, falou assim, de quem é esse carro aqui? Falei, é do meu pai, enchi o peito pra dizer que era do meu pai. Eu não sabia de quem se tratava. E aí eles olham assim e falam assim, chama ele lá e diz que a gente vai levar o carro. A gente tá prendendo o carro. Porque meu pai não tinha condições de pagar o carro todo e ficou com dívida e acabou que eles levaram. Então a casa era tudo que a gente tinha de fato. E aí um dia meu pai chega em casa e fala que quer ser pastor. E nesse rolê todo, nessa história toda, minha mãe olha pra cara do meu pai e fala assim, não, tu tá de brincadeira. Nem terminou o ensino médio ainda, minha mãe era a única formada em casa, e aí de ensino médio. E aí meu pai falou assim, não, eu quero ser pastor. E
eu vou fazer o vestibular para ser pastor. E aí minha mãe ficou desesperada com essa história e achando que não ia dar muito certo, porque meu pai tinha que terminar a faculdade, a escola para isso. Né? Uhum. Meu pai resolveu de fazer um tal de supletivo, terminou o supletivo dele, passou logo de primeira, sempre foi muito inteligente e chegou em casa dizendo que ia ser pastor. E minha mãe falou assim, ó, minha mãe orou a Deus e falou assim, se ele sair na rua e vender a casa para a primeira pessoa que ele oferecer, é porque eu entendo que Deus quer isso pra gente. E meu pai saiu na rua e voltou. Eu vendi a casa. Meu Deus do céu. E minha mãe começou a chorar. Minha mãe chorou e chorava muito. Eu lembro que nos primeiros dias, meu pai fez o vestibular, ele não passou. Na primeira tentativa ele não passou, mas ele passou para pedagogia. Meu pai não sabia nem o que fazia um pedagogo, não sabia que professor tinha que fazer a tal da pedagogia para ser professor, mas falou assim, eu vou fazer esse negócio aqui, deve ser bacana. Quem sabe um dia eu vou ser professor em alguma coisa e tal. E foi eu e meu pai sozinho para a faculdade. Nessa época vocês moravam em que cidade? Em Itatiaia, na Bahia. E aí vocês se mudaram lá para Fádiba? Aí foi eu e meu pai a princípio para Fádiba, e a gente ficava morando em uma casa que era um quarto, uma cozinha e uma sala. A sala era minúscula, então eu e minha irmã dormia na cozinha, botava o colchão, assim que minha irmã chegou com minha mãe, a gente dormia na cozinha e era era horrível, porque tipo assim, era tudo muito apertado, a gente via rato passando, era uma realidade muito louca, e assim, hoje quando eu conto para os amigos, eles falam assim, para com isso, eu não moro aqui e tal, mas era uma realidade muito louca. Quando minha mãe chegou na casa, minha mãe chorou de novo quando viu o que a gente tinha, que não era tão grande, mas em comparação com o que a gente estava tendo, era um absurdo. E saber que a gente tinha que pagar aluguel. A gente sabia que tinha aluguel pro próximo ano, mas não sabia o que ia fazer depois. E aí meu pai tentou, foi tentando. Na 7ª vez meu pai passou para ser pastor. E se formou, na metade do curso, minha mãe fez o vestibular para psicologia e começou a fazer psicologia. E o povo ficava falando, eu quero saber como é que ele vai pagar essa faculdade. Porque Nego Mi, como eles falavam carinhosamente com meu pai, Nego Mi não tem dinheiro para isso. Como é que ele estava fazendo para pagar isso? Mas do início da faculdade até o final, Deus colocou as mãos sobre nós o tempo todo. Nossa, e que lindo. Foi lindo, foi incrível. Amém. Eu lembro que tinha a escola adventista e tinha a escola estadual. E eu queria estudar na escola adventista porque todos os meus amigos estudavam na escola adventista. Mas na hora de ir para a escola, os meus amigos saíam junto com a gente, mas na esquina eles viravam para a esquerda, a gente virava para a direita, andava 1 quilômetro para chegar na escola. Até que meu pai chegava, levava a gente na escola particular e falava assim, um dia papai vai te colocar para estudar aqui. No último ano da faculdade do meu pai, eu estudei lá. E não fui o melhor aluno, tá? Mas esse último ano foi muito significativo para a gente. Foi aí que eu conheci a Marla Lidick, que me deu meu primeiro violão elétrico. Falou que o Daniel mandou te dar esse violão. Foi aí que eu entrei no coral, comecei a cantar em coral. Criei o sonho de querer ser psicólogo. Hoje eu sou formado em psicologia. E lá em casa a gente tem um lema: nada é só para um, é para todos. Ai, que coisa linda. Se meu pai, hoje, minha irmã um dia desse ligou para mim e falou, arranhei o carro. Falou pro meu pai falou, filha, a gente ama vocês, não é o carro. A gente está aqui para lutar por vocês. E até hoje tem sido desse jeito. Meu pai falou, termino minha faculdade, vocês têm que fazer faculdade também. E hoje, depois de 10 anos, minha mãe terminou a faculdade de psicologia, porque a gente tinha que juntar dinheiro para pagar, e era uma coisa que trancava, estudava. Hoje minha mãe já é pós-graduada, eu sou pós-graduado, minha irmã terminou a graduação dela agora, meu pai é pós-graduado. E o Nego Mi, que o povo falava que não tinha condições, foi andando com Deus, deixando acontecer. Amém. E é isso que tem acontecido até Gente, hoje. que coisa linda a história de vocês. E além disso, de tudo que você falou aí, né, da graduação, de vocês terem se profissionalizado, se formado, aquele sonho antigo também perseverou. Hoje você é um cantor da gravadora Novo Tempo, teve esse marco na sua carreira também, já virou capa do Spotify, Deezer, sim. Tem aí seu álbum. Que legal, né? Essa parte toda. Quando você se viu cantando profissionalmente, qual que foi a sensação, Wanderson? Olhando para trás, ainda mais aqui conversando com a gente, revisitando todas essas memórias, é gostoso, né? Ver como Deus realiza os nossos sonhos. Eu costumo dizer por aí, nos lugares que eu passo, que é um sonho estar onde eu estou. Seja lá, enquanto o povo fala assim, você falou isso na cidade passada, mas é um sonho estar aqui. Quando eu olho a gente sentado aqui, eu olho para o menino lá no passado, que a mãe olhava e falava assim, filho, vai comer na casa da tua avó, que hoje não tem nada aqui não. Eu olho para o menino que falava, pai, eu quero ter um violão, e a gente não tinha condições de ter um violão.
Eu olho para minha tia que falava assim, Vancinho disse que ia ser cantor. E hoje, depois de muitos nãos, que eu mandava no e-mails de gravadoras, mandava no e-mail de estúdio para gravar uma única música, eu lembro que um dia meu pai pegou e escreveu, imprimiu num papel no meu aniversário, vale a gravação de um CD. Só que ficou pelo papel mesmo, porque meu pai não tinha muita noção de quanto custava. Hoje eu olho pro meu pai e falo, pai, tem dado certo. Então estar aqui com vocês hoje para mim é um sonho. Estar na igreja de vocês é um sonho. E quando eu olho para o passado, eu entendo que Deus tem um plano incrível para a minha vida, mesmo eu sendo pecador. Amém, amém, amém. É uma certeza que todo mundo tem que ter do coração, né? De que mesmo a gente tendo vários defeitos de caráter e cometendo vários erros, várias falhas, Deus nos ama, nos resgata onde a gente estiver, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito crucial para a realização desse sonho, deixar acontecer, né? Como diz a frase da sua música, eu acho que é entregar nas mãos de Deus. E uma forma da gente entregar essas coisas nas mãos de Deus é através da oração, né? Sim. A partir do momento em que a gente vai lá e fecha os nossos olhos e diz, Senhor, por favor, eu entrego, eu não sei resolver essa situação, mas eu entrego. Estou deixando acontecer nas tuas mãos. Aí eu acho que ali é o portal para a gente deixar Deus agir e Ele atuar através dos milagres. A oração ela é fundamental para que esses milagres aconteçam em nossa vida. E pegando esse gancho da realização dos sonhos e de deixar de acontecer, eu quero te ofertar aqui esse guia de estudo que fala justamente sobre a oração, sobre um Deus que ouve as nossas preces, sobre um Deus, como o próprio salmista comenta, que inclina, né, os seus ouvidos para ouvir a voz da nossa súplica, sobre um Deus, como diz lá a carta de Paulo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Não é uma frase minha, é uma frase que está lá na palavra de Deus. E através desse guia, você vai conseguir entender um pouco mais sobre o poder da oração na vida da pessoa, na vida do crente. Para você pedir esse guia é muito simples. A gente sempre fala aqui, viu, Wanderson, que é só pegar o celular ligeiro e digitar lá o número 12982440077. Adiciona esse número no WhatsApp, manda uma mensagem para cá, escreve o seguinte: quero o meu guia Deus Me Ouve, oferecido pelo programa Identidade Geral, o programa em que o Wanderson estava lá cantando e que ele disse que era para deixar acontecer nas mãos de Deus para os milagres serem realizados, né? Então peça já o seu, ele vai chegar gratuitamente aí na sua casa, enviado pelos Correios, e aproveito para agradecer a você que é anjo da esperança. Tudo isso só é possível graças a você que acredita aqui nesse projeto chamado Novo Tempo. Wanderson, muito obrigada pela sua participação. Já quero me despedir aqui de vocês, mas olha, hoje a Identidade vai encerrar de forma diferente, vai encerrar com música, mas antes eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui. Coração. Você não tem noção de como o seu testemunho tocou meu coração hoje, viu? Amém. Te agradeço muito. Amém. Eu espero que tenha tocado também no coração de vocês em casa. Ah, com certeza. Eu não estou aqui para falar sobre mim, eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor que vocês por ter uma graduação ou por ser cantor da Novo Tempo. Eu estou aqui para falar para vocês que o Deus que eu conheço, Ele faz milagres. Amém. Ele fez milagres na minha vida e continua fazendo. Amém. E quer fazer na vida de todos vocês que estão assistindo também. Um novo tempo virá. Nunca pare de sonhar, pois quem parou já perdeu. O mundo é todo seu. Acorde e vamos, um novo tempo virá. Nunca pare de sonhar, pois quem parou já perdeu. O mundo é todo seu. Acorde e vamos lutar. Acorde e vamos lutar. Acorde e vamos